Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Sexta-feira, 15 de julho, dia de São Boaventura. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, bem-vindos. Unidos na fé, nós iremos ouvir hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei em que o dia de sábado, no templo, os sacerdotes violaram o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa que era misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de Mateus hoje, capítulo 12, nós nos deparamos com Jesus novamente com problemas no dia de sábado. Sábado era o preceito daquela época, era o preceito de sábado. Nós temos o preceito dominical em que era proibido trabalhar e não se podia fazer nada. Nós estamos numa caminhada com Jesus e Jesus com seus discípulos. Diante da fome, eles pegam as espigas na beira do caminho. Na realidade, estão roubando, né? Estão roubando, mas o problema não é o roubo, pegar aquilo que não lhes pertence, porque a plantação não era deles. Mas é o fato de que é sábado. Sábado não se pode fazer isso. Sábado era dia santo. E aí, Jesus pega a Bíblia. Diz, olha, Davi teve fome, entrou no templo e comeu. Viu? Coisa que só era permitida aos sacerdotes. E os sacerdotes podem fazer sacrifícios no sábado sem contrair culpa, porque dava dinheiro, dava lucro. É a hipocrisia do dinheiro, né? É aquela velha coisa. Quem está separado não pode comungar, ou quem está junto não pode comungar, mas pode devolver o dízimo, pode fazer a oferta. A igreja aceita o dízimo e a oferta de pecadores que não podem se aproximar da Eucaristia, mas nós aceitamos qualquer doação. O Vaticano e as igrejas aceitam qualquer doação de qualquer um, seja lá, bandido, criminoso. É a velha história que descobriram que um grande gangster mafioso da Itália estava enterrado no cemitério do Vaticano, porque deram 1 milhão de euros para poder enterrá-lo lá. Então, quer dizer, é aquela velha situação, né? Certas coisas não pode, mas outras pode, né? Então, fulano não pode comungar nem confessar porque não é casado na igreja. Mas pode devolver o dízimo, né? Pode fazer oferta, né? Então a gente aceita o dinheiro de qualquer um, mas eu não permito que qualquer um se aproxime de Jesus. Eu aceito a doação e o dinheiro de qualquer um, mas eu não permito de modo nenhum que as pessoas se aproximem de Jesus. É igual a turminha aí que diz que basta suspender a bebida nas festas da igreja que o mundo será outro. E aí você descobre que nas festas da igreja começam a vender a bebida do lado de fora. É a nossa hipocrisia, a nossa ingenuidade e os momentos em que nós nos tornamos ridículos. Uma determinada diocese que eu vivia não podia ter nada de festa, nada de bebida alcoólica na festa da igreja, né? Aí o pessoal ia para a festa, comia alguma coisinha, depois saía e ia comprar cerveja no boteco da esquina do lado. Ou em outro lugar aqui que não pode ir lá, mas saiu da cerca, eles montam uma coisa paralela lá, e aí os outros ganham graças à festa da igreja. Essas coisas que a gente acha ridículo, e eu acho, ou essas mentalidades infantis,
que a gente vai querer salvar o mundo plantando uma hortinha na área de casa, ou eu quero salvar o mundo porque não vai ter certas coisas em ambiente da igreja e depois lá na minha casa tem, viu? É proibido beber em ambientes de festa da igreja, mas fora disso todo mundo vai para as casas dos outros e bebe lá. Essa hipocrisia que eu acho que é muito ruim. E aí nós vivemos na mesma situação. Em nome da fome eu tenho que respeitar a lei? Não, em nome da fome eu não tenho que respeitar a lei. A lei do sábado não é mais importante do que a fome das pessoas, do que a necessidade de vida. A lei e a norma religiosa não pode ser mais importante, tanto que qualquer promessa, qualquer coisa que a pessoa se propõe a fazer, que comprometa a sua saúde, a sua vida, não é aceito pela igreja e não pode ser permitido. Por isso, Jesus vai dizendo, pois é, então, já que para ganhar um dinheirinho extra, os sacerdotes podem fazer as coisas no templo e não tem culpa nenhuma. Mas eu quero dizer que aqui tem alguém maior que o templo e alguém que é maior que o sábado. A vida humana, a necessidade do outro, de vida, é mais importante que normas, regras e tudo mais. Por isso a gente vai vendo, toda regra e toda norma e toda lei, ela é feita por causa da nossa subversão. Viu? Toda lei, toda regra e norma, ela é feita por causa do desonesto. É o desonesto que obriga a fazer uma lei. Porque a pessoa que é honesta, tanto faz, se tem ou não tem lei, ela vai viver de forma honesta. A pessoa que se comporta bem no trânsito, tanto faz, se tem ou não tem normas e leis de trânsito, ele vai respeitar o pedestre, ele vai respeitar o mais idoso, ele vai respeitar o limite de velocidade, ele vai respeitar o mundo. E no evangelho de hoje, Jesus teve muitos conflitos em relação a essa situação, que não é muito diferente do mundo de hoje. Nós ainda vivemos a mesma coisinha. O que é mais importante? A lei, a norma, a regra ou o ser humano? Por isso, às vezes, eu não tenho problema de humilhar a pessoa, porque a pessoa não conseguiu o ideal da igreja. Eu sempre brinco e penso, e me angustio com isso. A igreja pede um modelo de família que não existe diante do mundo em que eu vivo. Pede um modelo de jovens que não existe. Pede uma estrutura de sacramento nesses assentamentos que não existe. Como é que a gente vai dar formação para esses assentamentos? Como é que a gente vai dar formação para os índios na Ilha do Bananal? Como é que a gente vai acolher essas pessoas que passou dos 8 anos, que não tem condições de se deslocar e não é batizado, e agora tem que entrar numa catequese, mas quem vai dar catequese para eles a 100 quilômetros daqui, a 40, 50 quilômetros daqui? Quem é que vai deslocar para ir lá dar catequese para a pessoa, sendo que nós não conseguimos nem cumprir as nossas próprias agendas básicas? Por isso a gente vive nesse mundo difícil, é um mundo muito difícil mesmo. E se a igreja não der uma solução para isso, chegará um momento que a gente não precisa mais celebrar a missa, porque ninguém poderá comungar. A gente já está nesse contexto. Por quê? Porque não se prepararam para a comunhão, não tiveram acesso à catequese, não tiveram acesso à formação. E as pessoas, é claro, vivem com discurso, faça não sei o quê, só que quem fala não faz. E nesse mundo de discurso, a grande questão é quem é que faz, quem é que vai lá, dar uma formação, dar uma preparação para aquele povo ser batizado, receber a primeira Eucaristia, ter uma formação para mais ministros. É um drama essas coisas todas aí, e por isso que a gente pede a Jesus, já que Ele é maior que o templo, maior que a igreja e maior que o sábado, que Ele nos convide a ir ao seu encontro e que Ele nos ajude a saber como é que a gente faz com o povo de Deus, abandonado, jogado por aí, sem acesso à religião, sem acesso à formação, sem acesso à catequese. A igreja atual do mundo ela é construída para ambientes urbanos e para servir quem tem tempo e quem tem carro. E mesmo nas cidades grandes que tem gente na periferia, é bom viver na periferia cidade grande, porque no dia de folga eu posso ir para o shopping, ou eu posso ir para os restaurantes da grande cidade todo santo dia, mesmo morando na periferia. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração, nos dê paz e que Jesus nos perdoe quando a gente estiver mais preocupado com o sábado do que com a fome do ser humano.
Tchau, um abraço.